Boa noite, você que está no YouTube. Começa agora a mensagem, abra na tua casa, daí Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome Bezalel. A minha está escrito Bezalel, a sua talvez esteja escrito Bezaleel. Na tradução correta é Bezaleel, então vou falar Bezaleel. Eis que tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata e em cobre, em lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira e para trabalhar toda a arte. Pulo 6 vai para o 7 aí, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, mais uma noite dos provocadores de milagres. Senhor, o Senhor tem sido tão bom com a gente, por isso estamos já sentindo a Tua presença aqui nesse lugar. Glória a Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio, e quando a gente crê em algo, a gente pode crer em algo que é bom e também algo que é ruim. Isso faz parte da crença. Eu creio na bênção e na maldição hereditária, ou seja, que passa de pai para filho. Cansamos de ver famílias que o pai morreu do coração, o filho morreu do coração, o neto morreu do coração, tudo igual. O pai adulterou, o filho adulterou, o neto adulterou, tudo igual. Cansamos de ver o pai tinha problemas com vícios, o filho com vícios, o neto com vícios, e teve a vida assim. O que acontece? Isso é uma maldição hereditária, e essa maldição a gente quebra através do Evangelho. Essa maldição, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós conseguimos quebrar. Chega uma hora que acaba, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus e entra no entendimento dela, que ela precisa mudar, isso aí é quebrado no mundo espiritual. Mas assim como eu creio na maldição hereditária, eu creio na bênção hereditária. A bênção também acompanha, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor acompanham de geração em geração, ou seja, passa de pai para filho. Por exemplo, meu pai era pastor, eu não queria ser pastor, mas hoje eu estou aqui pregando para você. Então, que foi um dia ele foi ungido lá em 1966 como pastor, eu não queria, mas a bênção que estava sobre a vida dele, hoje está sobre a minha vida, e assim, talvez, esses dias eu estava falando até com meu filho, eu também não queria ser pastor, talvez um dia ele vá ser, é um menino ainda. Então, o que acontece? Eu creio nas bênçãos e nas maldições. Nós lemos aqui, e nós começamos a ler aqui no versículo do capítulo 31, que Deus falou para Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado Bezaleel. Bezaleel é filho de Uri, que é filho de Ur, da tribo de Judá. Então Deus falou assim: olha, eu vou chamar Bezaleel, que era um menino, ele é filho de Uri, e Uri é filho de Ur, ou seja, Bezaleel é neto de Ur. Quem era Ur? Se você for abrir, não precisa abrir, mas se você for abrir em Êxodo 17, se você quiser marcar para você ver na tua casa, em Êxodo 17, o povo de Deus tinha acabado de entrar no deserto, atravessou o mar, era povo hebreu. Quando entra no deserto, vira o povo de Israel, muda de nome. Enquanto estava no Egito era hebreu, quando entra no deserto é Israel. Quando Davi assume Jerusalém é judeu. Então nunca esqueça disso. Então o povo de Israel, o israelita, entram no deserto, e caminhando pelo deserto, existia um povo do deserto chamado Amalequitas. O que eram os Amalequitas? Os Amalequitas eram povos nômades, ou seja, eles não paravam em lugares nenhum, mas eles eram como piratas do deserto. Se qualquer povo passasse pelo deserto, eles matavam e roubavam. Mais do que isso, os Amalequitas, eles eram conhecidos como a serpente enrolada no deserto. Por quê? Porque além de matar, os Amalequitas também eram canibais.
eles comiam carne humana. E os amalequitas vai para cima do povo de Israel. O povo de Israel, quando sai do Egito, irmãos, presta bem atenção, porque isso não é bíblico, isso é histórico, está na história da humanidade. O povo de Israel, quando sai do Egito, no Egito eles eram escravos. A Bíblia diz que eles eram amassadores de barro, amassavam barros para fazer tijolos. Eles fizeram o trabalho. Então, quando eles entram no deserto, eles não sabem guerrear. A única coisa que eles sabiam fazer é amassar barro, fazer tijolo. Mas quando os amalequitas vêm para cima, Deus dá uma visão para Moisés. E Deus fala para Moisés: olha, tem visto o meu servo Josué? Que era Oséias, antes de ser Josué, depois Deus mudou o nome. Tem visto o meu servo Josué? Vamos falar Josué para você entender. Tem visto o meu servo Josué? Ele pode ser o general do nosso exército. E Moisés coloca Josué como general do exército, e com armas rudimentares, ou seja, a paz, foice, aqueles que eles tinham, eles vão para a guerra contra os amalequitas. Os amalequitas estavam vindo, Israel estava indo de encontro. O que Moisés faz? No desespero, sobe no monte, chama Ur, que é avô do Bezaleel, e chama Arão. E quando Moisés sobe no monte e começa a batalha, a Bíblia diz que Moisés levanta os braços, e quando Moisés levanta o braço, o povo de Israel começa a prevalecer, ou seja, começa a ganhar a guerra. Mas que chega até um momento em que Moisés cansa o braço dele, e quando cansa, eu preciso de 2 homens. Vem cá Luiz, vem cá, Alex, vem cá. Moisés cansa o braço deles, e quem estava, pode vir, sobe aqui. E quem estava com Moisés? Estava Ur e Arão, seu irmão. O que os dois fazem? Levanta o braço de Moisés, segura o braço aí, segura o braço de Moisés. E a Bíblia diz: enquanto os braços do profeta, enquanto o braço do homem de Deus estava erguido, o povo que estava lá embaixo estava conquistando vitória. Você não pegou, mas vai pegar. Enquanto os braços do pastor estiver erguido, quem está lá embaixo consegue a vitória. Por isso que às vezes o pastor cansa, o pastor está cansado, daí Deus levanta um Ur, um Arão, um Luiz Fernando, um Alex, um Gaúcho, um Pedro, um Claudinho, levanta um homem, um Odair, e ele pega no braço do pastor, e levanta o braço do pastor, e daí você consegue conquistar a tua vitória, porque sozinho eu não consigo. Amém? Obrigado. Por que você está falando isso? Porque eu estou falando de uma bênção hereditária. Ur foi o homem que ajudou Israel a vencer a guerra dos amalequitas, a serpente enrolada no deserto. É o homem que ajudou Moisés a levantar o braço, e as bênçãos eram derramadas. O que acontece? Ur tem um filho chamado Uri, Uri tem um filho chamado Bezaleel. Daí Deus aparece para Moisés e fala: olha, eu tenho algo para Bezaleel. Glória a Deus. E nós lemos aqui: eu o enchi do Espírito de Deus. Lembra que eram amassadores de barro, não sabiam fazer nada, eram escravos. Está escrito: eu o enchi do Espírito de Deus. Irmãos, quando você está cheio do Espírito de Deus, não tem dificuldade na tua frente, não tem luta que você não possa ganhar. E Deus fala mais: eu enchi de sabedoria e entendimento. Não é a mesma coisa, pastor? Não, sabedoria é a capacidade de você aplicar o teu conhecimento. Sabedoria é a arte de você aplicar o teu conhecimento. Se eu tenho conhecimento adquirido nos livros, adquirido na Bíblia, mas se Deus não me der a sabedoria, nada do que eu estava falando aqui eu ia conseguir falar. A sabedoria vem de Deus, irmãos. Salomão pediu sabedoria para Deus. Então Deus fala: eu o enchi de sabedoria. Não adianta sabedoria, conhecimento é preciso. Eu sou formado, a pastora é formada, a gente tem um nível superior, mas não adianta nada, não adianta eu ficar jogando, eu sou formado, sou isso, isso, aquilo, se Deus não me der a sabedoria. Então Deus fala para Moisés: o Bezaleel, eu coloquei nele sabedoria. Glória a Deus.
a capacidade de usar o conhecimento. E mais, e Deus fala: eu coloquei sabedoria e entendimento. Sabedoria é uma coisa, entendimento é outra. Entendimento é a habilidade de você saber julgar o que é certo e o que é errado. Se Deus não te dá a sabedoria e o entendimento, você vai ter só a sabedoria, mas não vai ter a capacidade que o entendimento é. Eu entendo, se eu der um tapa nesse copo aqui, ele vai cair, e vai derrubar e vai quebrar. Então Deus deu para Bezaleel, através de uma bênção geracional, hereditária, que veio do seu avô Ur, deu sabedoria e entendimento. O que Deus deu mais para ele? E habilidade nas artes. Eu estou falando do homem que fez a arca do concerto. Eu estou falando do amassador de barro, que fez uma das maiores, no meu entendimento, até hoje. Meu filho perguntou onde está a arca. Eu falei para ele: eu sei onde está a arca. Qualquer dia eu conto para vocês aonde está a arca. Isso é o entendimento meu. É o que eu mais acredito. Mas no meu entendimento, no que eu sei, no que eu estudei, no que eu aprendi, pela sabedoria de Deus, ele fez a maior obra de arte de todo o mundo, de todos os tempos. Bezaleel. Amém? Eu ainda não comecei a pregar. Êxodo 37. E fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. Que madeira que era? Acácia. Isso. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a largura de 1 côvado e meio, a altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma coroa em redor, fundiu as 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeiras de acácia e os cobriu de ouro, e pôs varais de argola ao lado da arca para levar a arca. Irmão, preste atenção. Agora Deus deu aquele espírito de sabedoria e entendimento, colocou o Espírito Santo na vida de Bezaleel, e ele começa a construir a arca. Só que Deus deu as medidas, né? Era mais ou menos isso aqui, ó. Não era grande não, mais ou menos isso aqui. Desculpa, às vezes eu esqueço que eu estou com isso. E Deus falou: você vai ter que fazer de madeira de eucalipto. É? Não? De acácia. Isso, só para ver se você está esperto. O que é a acácia? A acácia é uma madeira que dá no deserto, uma árvore pequena. Apesar da madeira ser muito bonita, muito linda, ela é muito dura, cheia de nó. É uma madeira que a Bíblia diz que ela é orgulhosa. A Bíblia fala que a acácia, ela é orgulhosa, porque ela não se deixa moldar. A acácia não se deixa moldar. Os galhos finos de acácia, os galinhos mais finos, ela tem espinhos do tamanho do meu dedo, assim, ó. Para quem não sabe, a coroa de Jesus Cristo foi feita com espinhos de acácia. Então é uma madeira que a Bíblia diz que é uma madeira orgulhosa. Ela é muito linda, os nós dela, mas ela é difícil de moldar. Ela é tão dura que nem cupim não pega. É uma madeira muito dura. Outra coisa, Deus fala assim: agora você vai cobrir de ouro. Você vai moldar. Imagine você fazer um caixote, um baú de acácia, com as ferramentas rudimentares que tinha na época. Era coisa de Deus mesmo, irmãos, tá? Não tinha tico-tico, serra circular, não tinha nada disso. Era ali, ó. E agora você vai pegar o ouro batido, vai derreter e vai betumar, vai cobrir ela de ouro por dentro e por fora. Por que eu quis falar dessa madeira da acácia? Irmãos, a madeira da acácia sou eu e é você. Essa madeira dura, difícil de moldar. Essa madeira que às vezes é orgulhosa. Essa madeira somos nós.
Quando a Bíblia fala de madeira, fala de nós. Quando a Bíblia fala de Jesus no madeiro, fala que ele morreu por nós. O madeiro significava maldição, nós éramos malditos. Então somos nós, mas Deus fala assim. Só para você entender mais, eu quero chegar nisso aí. A madeira, ela significava coisa natural, coisa da terra, coisa terrena. E Deus fala assim: agora você pega a madeira de acácia e betuma ela com ouro batido, derretido, puro. Se a madeira significa na Bíblia para nós a natureza humana, o ouro significa realeza, natureza divina. E se a madeira é nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo e começamos a andar nos caminhos do Senhor, é como se no mundo espiritual Deus falava: agora eu vou colocar algo divino em você. Apesar de ser duro por dentro, apesar de ser difícil moldar, apesar de ser difícil trabalhar, mas quem olha para você vai ver o brilho do Espírito Santo em você, vai ver o brilho da realeza em você. Mas não é nada disso que eu quero pregar. Eu só queria falar um pouco da arca hoje. O que eu quero pregar é 1 Samuel, capítulo 5. É quase uma continuação do que eu preguei semana passada. Olha para mim um pouquinho antes da gente ler, só para você lembrar. A semana passada eu preguei que o sacerdote Eli e os filhos foram para a guerra e levaram a arca de Deus. Mas como eles estavam longe da presença de Deus, Deus estava longe da presença da arca. Lembra que eu falei isso? Lembra? E eles perderam a guerra. Morreu Hofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, e Eli infartou sentado numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E eu disse que um homem de Benjamim volta para Siló e se assenta em Siló em cima de uma pedra, e ele fala: levaram a arca de Deus. E os mais antigos choravam e planteavam por causa disso. É a Bíblia que diz isso. Agora eu vou continuar o que eu estava pregando aquele dia, né? Ou na metade, porque eu já pulei na volta, quando Davi resgatou. Mas nesse intervalo, os filisteus levam a arca embora. Eles levam para a terra deles, e eles levam para um lugar chamado Asdod. Vamos ler. 5, capítulo 5 de 1 Samuel. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer quer dizer casa de Deus, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon, que era um deus que eles serviam. Já vou falar sobre Dagon. E puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os moradores de Asdod, ou seja, os filisteus, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagon, tornaram a colocar ele de pé no seu lugar, e levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém a cabeça de Dagon e as suas 2 mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Somente o tronco de Dagon ficou. Irmãos, olha como é sério isso. Os filisteus pegam a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus. Eles entram na Filístia, em Asdod, e lá tem um templo a Dagon. Eu quero falar quem é esse Dagon, quem é esse demônio chamado Dagon.
Dagon, se você der um Google aí, se você for procurar a imagem, Dagon, o deus dos filisteus, era um ídolo, na verdade é um demônio, mas era um ídolo. Ele tinha corpo de peixe e cabeça de homem ou de mulher. O que eles fizeram? Eles colocaram a arca na frente de Dagon. Na primeira madrugada, eles levantaram, Dagon tinha caído, o rosto de Dagon estava em terra, na frente da arca do Senhor. Presta atenção. Quem era Dagon, pastor? Como ele se manifesta? Esse demônio ainda está nos nossos dias. Irmãos, tudo que eu vou falar para você, parece que eu tinha marcado aqui, mas se eu não marquei, eu sei de cabeça. O culto a Dagon ainda existe nos dias de hoje. Dagon, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios que praticavam a pagelança, que são rituais demoníacos, porque Satanás, conforme o livro de Jó, ele percorria toda a terra. Os índios adoravam uma entidade chamada Iara, conhecida como Rainha das Águas. Iara tinha corpo de peixe e cabeça de mulher, ainda hoje. No candomblé, ainda nos dias de hoje, Dagon se manifesta. No candomblé, eu marquei aqui, o nome desse demônio é Iê Omo Ejá, na língua africana, mas na nossa língua brasileira ele chama-se Iemanjá. O corpo de mulher, ou melhor, o corpo de peixe e cabeça de mulher. Na Idade Média, quando não existia a igreja protestante, que é que nós somos, presta atenção, os navios que atravessavam da Europa até o Brasil, eles eram atacados por esses demônios, e eles chamavam esses demônios de sereia. Quem tem mais de 50 anos aqui? Bastante, hein? Até eu rejuvenescer a nossa igreja. Irmãos, os nossos avós, para vocês que têm 50 anos, os nossos avós contavam a história de Saci Pererê. Quem já ouviu falar? De mula sem cabeça. Os mais novos nem sabem o que é isso. De boitatá, boiteté, boitutu, curupira, que era um demônio que tinha os pés virados para trás, bicho caipora, que era outro demônio que se manifestava nas matas, espírito das florestas. Sabe o que aconteceu com essa bicharada? De 1920 para cá, de 1950 para cá, a igreja evangélica chegou no Brasil, o movimento pentecostal chegou no Brasil, e chegou pastor expulsando o demônio, era curupira de um lado, era Saci Pererê correndo do outro. Aonde foi parar essa bicharada, eu pergunto para você, esses demônios? Então é algo muito forte o que eu falo para você. Os filisteus levaram a arca, mas colocaram na frente de Dagon, que era esse demônio, e do outro dia eles foram ver, Dagon estava caído com o rosto em terra, como se adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Pastor, eu quero base bíblica, eu vou dar para você. Jesus chegou em Gadar, e a Bíblia diz que tinha um homem, um moço, que vivia entre os sepulcros, cheio de capeta, cheio de demônio, comendo cadáveres, se cortando com pedra, amarrado com corda. Ele arrebentava tudo a corda. Mas quando Jesus colocou o pé em Gadar, naquela cidade, a Bíblia diz que aqueles demônios que estavam no corpo daquele menino veio correndo e se prostrou para Jesus e disse: você veio me atormentar antes da hora? Glória a Deus. Irmão, toda entidade maligna, presta atenção, se você é um Bezaleel aqui hoje, e se você está cheio do Espírito Santo,
E se você está cheio de entendimento e de sabedoria, e se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita dentro de você, pode vir qualquer capeta do inferno, quando chegar na sua frente vai ter que se prostrar. Hoje eu coloquei no grupo, talvez algumas pessoas não entenderam. Irmãos, calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada é morte na certa. Então pisa na cabeça do diabo aí, vai lá, pisa aí sem medo, pisa na cabeça do diabo. Você não quer levar a presença de Deus para a tua casa? Irmão, se você levar na presença de Deus na tua casa, tiver qualquer entidade, vai cair por terra em nome de Jesus, vai colocar o rosto no chão em nome de Jesus. Aleluia. Vai falando aleluia. Vai falando. Não tem rainha das águas, rainha do mar. E ainda tem um bando de retardado que vai pular 7 ondas para Iemanjá no final de ano. Está levando maldição para a tua casa. Irmãos, aceite, Jesus é limpinho, viu? Jesus não suja a praia. Glória a Deus. Viu? Jesus não precisa. Jesus quer libertar. Glória a Deus. A Bíblia diz, eu estou arrepiado porque eu sei que é forte isso no mundo espiritual, e eu sei que você está levando uma bênção para a tua casa. Glória a Deus. Eu quero que você acredite no que eu estou pregando. Hoje eu lembrei de algo que eu aprendi, acho que tinha uns 15 anos, eu tinha esquecido, daqui a pouco veio na minha mente, e eu creio que é coisa de Deus. Eu estava conversando com a Nive, falei, como é que você está? Ela é atleta, né? Ela falou, estou com uma dorzinha no joelho. Mais ou menos isso que você falou, né? Estou esperando o joelho sarar. E eu falei, filha, eu lembrei de algo, olha, veio algo na minha cabeça, irmãos. Olha como a cabeça da gente é um computador, e o HD, ele guarda algumas coisas lá. Quando a gente pensa que perdeu, daqui a pouco volta de novo, está guardado. Olha como Deus é maravilhoso. Daí eu falei para ela, falei, olha, quando eu tinha uns 15, 16 anos, tinha um professor de um clube lá, chamava-se, não está bom HD não, aquele que dava corrida no caso lá, Cipriano, viu? Voltou, estava aqui, pulou assim. O Cipriano, ele falou, vi que você corre bem, você não quer fazer atletismo? Falei, ele falou, se você conseguir terminar em tantos minutos a prova de 4.000 metros, que era na pista, eu não sei quantas voltas dá, a pista era de 600 metros, você não vai precisar desfilar no 7 de setembro. Eu falei, opa, delícia, né? Eu não gostava de desfilar no 7 de setembro com a escola. Não sei se aqui tem? As escolas saíam a desfilar? Daí o que aconteceu? Daí não tinha tênis adequado, não tinha nada, marcamos a hora e fui lá, correndo. Se não me engano é 12 voltas. Na última volta, eu não estava aguentando mais. Era jovem, mas não estava aguentando. Daí eu passei perto dele, eu falei, e ele marcando, se você passar 1 segundo, você perde. Eu passei perto dele, eu falei, vai dar? Ele falou, se você acelerar essa última volta, você consegue. Eu não estava aguentando, mas acelerei. Meu Deus, faltava 100 metros para chegar na linha de chegada, assim, escureceu toda a vista. Eu não sei como é que eu cheguei, mas na hora que eu cheguei, eu tinha um alambrado, assim, aquelas telas, eu segurei aqui, e vomitei. Você sabe disso, né, Nefio? A gente esforça muito, vomitei. E daí o que aconteceu? Daí eu peguei gosto pela coisa. Daí meu cunhado me deu um reloginho, não era nem digital, porque tempos que não existia, era de ponteirinho, aqueles ponteirinhos de segundo, e eu fui dosando, tipo assim, se eu fazer 2 voltas, 1.200 metros mais rápido, as outras 2 voltas eu posso fazer mais devagar. Fui dosando, fui aprendendo e tal, e daí entrei lá no campeonato lá. Nunca ganhei nada, mas competia. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava conversando com ela, falou, estou com um pouquinho de dor aqui. E o Cipriano uma vez falou para mim, a pastora conheceu o Cipriano. Fez aula com ele também? O Cipriano falou assim para mim, Júnior, aprenda uma coisa, o atleta sempre vai ter dor,
A dor, olha a frase, eu falei para ela hoje, a dor é o uniforme do atleta. Sabe que isso me ajudou para a vida inteira? Sabe por quê? Porque às vezes não é só dor física, é as dores que a vida nos traz, e nós temos que conviver com esse uniforme. Nós temos que continuar correndo, nós temos que olhar no relógio da vida e falar, ó, aqui dá para parar um pouco, aqui dá para acelerar um pouco. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque você está levando a presença de Deus na tua casa. Deus está te dando hoje sabedoria e entendimento. É algo do céu vindo para você. E você que já levou a arca do concerto, quando você chegar na tua casa, você vai olhar e vai falar se tem alguma coisa ruim, se tem alguma coisa mal, se tem alguma coisa do inferno, uma coisa que foi lançada contra mim. Pegue aí uma palavra de maldição sobre a tua vida. Esse é recado do céu para você. Pessoas que falaram para você, você nunca vai ter sorte na vida, hoje vai cair por terra. Aleluia! Cai por terra. E eu não vou pregar mais, fica de pé. Aleluia. Aleluia. A primeira noite, segura. A primeira noite, segura. A primeira noite ele caiu por terra. A segunda noite levantaram o Dagon de novo, irmão. Irmão, o diabo ele não desiste. Levantaram o Dagon de novo. A segunda noite ele estava sem cabeça e sem as mãos. Glória a Deus. Nós lemos aí. Sem cabeça, o corpo não funciona. Sem as mãos, não toca em ninguém. Aplauda Jesus Cristo. Agora pode ligar. Sobe aqui, Luiz.